Vamos mostrar o Twitter do Vôlei Futuro, vamos tentar colocar aqui na tela, porque tem uma polêmica envolvendo o time que jogou em Minas Gerais. O Twitter já está aqui na tela. Ontem, a equipe de Araçatuba divulgou uma nota que causou um burburinho no meio esportivo. Segundo o comunicado, havia mais gente do que o ginásio lá em Minas, em Contagem, comportava. Torcedores ainda atrapalharam a diretoria a assistir ao jogo, já que as áreas de saída e as escadas estavam tomadas. Faltaram policiais, eram menos de 5 para cuidar de pelo menos 3 mil torcedores. E ainda um segurança supostamente embriagado teria proibido a diretoria de entrar no vestiário do próprio time, de maneira um pouco violenta, sisuda. A assessoria do Cruzeiro respondeu dizendo que houve grande surpresa com as reclamações e negou os problemas. No site do Vôlei Futuro, no Twitter, eles chamam para o site, que é onde está essa nota, e eu estive lá. E posso dizer que é verdade, as afirmações do Vôlei Futuro são verdadeiras. Realmente tinha mais gente do que comportava, uma torcida de futebol, mas o caso mais grave foi o ato preconceituoso da torcida. Mais de 3 mil pessoas gritavam frases com ofensas contra o meio de rede Michael. O Departamento Jurídico do Vôlei Futuro ingressou com uma denúncia no Superior Tribunal de Justiça Desportiva e na Confederação Brasileira de Vôlei. O documento pede providências em relação a problemas com a torcida do Cruzeiro. Segundo o Vôlei Futuro, entre os problemas está o número de torcedores, que foi maior do que comportaria o ginásio, comprometendo a segurança da partida. Mas o caso mais grave aconteceu com o meio de rede da equipe de Araçatuba. Michael sofreu ofensas preconceituosas. Mais de 3 mil torcedores do Cruzeiro soltavam frases homofóbicas sempre que o torcedor ia para o saque. Com exclusividade, ele falou à TVI. O que você tem a dizer sobre aquele episódio, sobre aquele jogo e a torcida deles? A gente já está acostumado já com torcida normal. Xinga um, xinga dali, outro xinga dali, mas é um fato isolado. São 20 pessoas, 30 pessoas. Mas um ginásio de mais de 3 mil pessoas, todo mundo ofendendo com palavras. Independente do que foi, eu acho que é uma condição errada, porque não eram só os torcedores de futebol, que eu acho que estão acostumados com estádios, essas coisas, mas eram crianças, eram pais de família, eram mulheres, e isso realmente me deixou constrangido durante o jogo, assim, sabe? Não, porque também não foi só escutado dentro do ginásio, foi transmitido pela TV, então todo mundo estava acompanhando e todo mundo estava assistindo o jogo, escutou o que estava acontecendo, independente do Michael. Eu acho que é uma coisa que deve ser falada porque, assim, se não fosse eu, seria outra pessoa. E é uma coisa que futuramente pode acontecer, sabe? Punir vai ser depois o que eles vão achar de punir. Mas acho que o que eu tenho para fazer é vir falar o que aconteceu lá, para que isso não aconteça novamente. Eu acho que independente, como eu já tinha falado, independente de mim ou independente de outra pessoa, assim, isso é uma coisa que não deve acontecer. Eu estou dentro da quadra para fazer um bom trabalho. Se todo mundo acha que eu faço um bom trabalho ou não. Se eu fizer um trabalho mal, que critiquem. Se eu fizer bem também, que elogiem. Nunca faltei com respeito com ninguém que acompanhe, deixe de acompanhar. Eu também não queria que isso acontecesse de maneira nenhuma, e não importa a forma que fosse. O caso é complicado, porque a gente não está acostumado a ver no vôlei, às vezes no futebol com um pouquinho mais de frequência, mas no vôlei não é normal a torcida ser ofensiva, né? Grosseira, até como foi lá em Minas Gerais, lá em Contagem, no jogo contra o Cruzeiro. Agradecer ao Michael pela entrevista, muito gente boa, Michael. Agradecer a todo mundo do Vôlei Futuro, assessoria de imprensa. E nós estamos acompanhando o assunto, vamos trazer todas as notícias. Você viu primeiro, ontem à noite no TJ Interior, fomos os primeiros a mostrar essa notícia. E vamos continuar falando de Vôlei Futuro, porque já estão disponíveis hoje, para os sócios contribuintes, os ingressos para o segundo jogo da semifinal entre Vôlei Futuro e Sada Cruzeiro, Vôlei Futuro masculino. O jogo será sábado às 10 horas no Plácido Rocha. Quem não é sócio contribuinte poderá adquirir o ingresso a partir do dia 8. O horário de funcionamento da bilheteria é de quarta a sexta-feira, das 9 da manhã às 7 da noite e nos sábados das 9 à 1 da tarde. Com toda certeza a gente deixa aqui, inclusive, ao Vôlei Futuro, o belo exemplo de como ser uma torcida educada, né? Não só de Araçatuba, mas a região que cada vez mais vem torcer na cidade e que vai ser levado agora no próximo jogo, essa educação toda transmitida aos torcedores que foram desleais, baixos e desonestos, inclusive com o próprio time ofendendo o jogador
tão capacitado e tão promissor como o Michael, né? E não só o jogador, mas o tratamento com a diretoria. Eu estava lá e eles não conseguiram assistir ao jogo. Tinha muita gente, tinha mais ou menos uns 4, 5 policiais para 3 mil pessoas. Se essa torcida, que é uma organizada que chama Máfia Azul, eles estavam com a bandeira, eles resolvessem, sei lá, causar um tumulto, não tinha quem segurasse. Poderia ter acontecido, né? O segurança, talvez, realmente, ele parecia estar embriagado, não posso afirmar, mas parecia, foi muito ríspido com a diretoria, impedindo de entrar no próprio vestiário. Foram situações complicadas que eu, que acompanho o vôlei há algum tempo, não havia visto, infelizmente, aconteceu com o Vôlei Futuro. Mas vamos dar um show de educação para todo mundo que, inclusive, não serve de exemplo e nem de referência. Bruno, obrigado.